Muito boa tarde, bem-vindos ao meu curso virtual de História da América. Nós estamos agora na aula 6, em que acabamos de falar sobre o Popol Vuh, a filosofia náhuatl, o Popol Vuh e as dificuldades de tradução, né? E agora eu queria aproveitar justamente essa questão para aprofundar um pouco mais no assunto, a partir de um conto de Jorge Luis Borges, o famoso escritor argentino, que tem uma, uma narrativa original entre o histórico e o literário e que provoca uma série de questionamentos em cada um dos seus contos, né? Eu trouxe para vocês, para a gente ficar pensando e discutindo juntos, eh, os tradutores das Mil e Uma Noites, né? Eu confesso para vocês que depois, a primeira vez que eu li esse conto, eu fiquei assim, querendo saber desesperadamente se aquilo lá que estava dito no conto, isso era verdade ou não era verdade. Se cada uma dos tradutores que Borges fala, né, que realmente são os tradutores das Mil e Uma Noites, são os primeiros tradutores das Mil e Uma Noites, se tudo aquilo que o Borges fala é isso mesmo, né? Mas claro, aí teria que gastar uma metade da vida para descobrir tudo isso. Então preferi ficar com o gosto e o prazer da leitura literária e dos questionamentos historiográficos que eu vou compartilhar com vocês, né? O objetivo principal dessa meia hora que temos agora pela frente é fazer uma série de considerações, né, sobre principalmente o papel, né, do historiador, né? Como é que o historiador tem que lidar com as suas fontes, como é que o historiador, se quer ser honesto, deveria tratar as suas fontes, tratar as suas traduções, utilizar os termos e os sentidos semânticos, como é que tudo isto tem de ser levado em conta, principalmente se a gente se coloca eh, diante de umas fontes como as fontes mesoamericanas, né? Em que, como já disse para vocês, né, realmente não é nada fácil passar de uma linguagem onde existem três níveis diferentes de semânticas e significados para um único nível linear, que é o da língua latina, né? Então, vou começar pelo seguinte, né? Quando a gente, como é o que faz exatamente o Borges, né? A primeira coisa, quando a gente pensa, né? Quando a gente escuta As Mil e Uma Noites, né? O que é a primeira coisa que a gente pensa, o que a gente lembra, né? É uma pergunta retórica, porque logicamente vocês não vão poder me responder aqui, né? Se estivéssemos ao vivo, eu esperaria que vocês me respondessem, e até agora, todas as vezes, os anos em que eu falei dessa obra, todo mundo responde da mesma forma, né? E responde tal como diz o Borges, né? Você vê que é uma experiência consagrada no tempo. A primeira coisa que a gente pensa, né, e a gente lembra quando fala em Mil e Uma Noites, né, são em Simbal Marujo, né, os contos mais famosos são Simbal Marujo, Ali Babá, né, eh, e pouco mais, né? Esses são os grandes, né, e os grandes contos que estão vivos na nossa imaginação, mesmo, né, né, que a gente não tenha nem lido As Mil e Uma Noites. Bom, e logicamente eu esqueci o mais importante, Aladdin, né? Aladdin, que depois já virou um super-herói, né? Ou virou ganhador de Oscar pela Walt Disney, né? Eh, então, vocês querem acreditar? São falsos. Esses contos não estão no original árabe. Foram introduzidos pelo primeiro tradutor. O primeiro tradutor, que é o Gallen, ele ficou com receio de que isso é a explicação que Borges dá.
O primeiro tradutor ficou com receio de que As Mil e Uma Noites não tivesse sucesso no Ocidente, né? Porque as suas narrativas, as suas crônicas, os seus contos eram excessivamente islâmicos, ou excessivamente muçulmanes, ou excessivamente arábicos, se dá para se falar dessa forma, né? Eram excessivamente árabes, né? Então, ele introduziu alguns contos que era mais fácil de penetrar na imaginação e na fantasia ocidental. Então, olha como ele diz, né? A esse obscuro assessor, né? Então, ela tinha um assessor para a tradução, que foi quem introduziu os contos apócrifos, que não eram originais do árabe. A esse obscuro assessor, de cujo nome não quero me esquecer, e dizem que é Hanna, devemos certos contos fundamentais que o original não tem. O de Aladim, o dos 40 ladrões, o do príncipe Ahmed e a fada Peribanu, o de Absalom, o dorminhoco acordado, o da aventura noturna de Harun al-Rashid e o das duas irmãs invejosas da irmã menor. É suficiente com a enumeração desses nomes para evidenciar que Galland estabelece um cânone, incorporando histórias que fará indispensáveis o tempo e que os tradutores vindouros, seus inimigos, não vão se atrever a omitir. Então, eu acho interessantíssima essa consideração de Borges, porque isto aqui é uma análise historiográfica. Primeiro, muitas vezes os historiadores, o historiador, o primeiro narrador, aquele que compõe uma visão mais universal, mais holística, ele vai criar um cânone, ele vai estabelecer uma metodologia, ele vai estabelecer uma narrativa e ele vai estabelecer um viés, né? E a sua influência vai ser de tal forma, né, que depois é muito difícil os que vierem depois, os historiadores posteriores, não fazer referência a isso, nem que seja para contestar. Simplesmente, não dá para simplesmente falar de outra forma, né? Não dá para não contestar, né? E muitas vezes não dá para não assumir, né? Como próprio na narrativa de um outro historiador, né? Então, é bem interessante essa percepção, porque o que Borges comenta com relação a essa primeira tradução de Galland, né? Diz que 200 anos e 10 traduções melhores do que a de Galland transcorreram, e o homem da Europa ou das Américas que pensa nas Mil e Uma Noites, pensa invariavelmente nessa primeira tradução. Então, de certa maneira, passa a ser uma historiografia dominante. E é uma coisa que a gente verifica mesmo. A gente verifica. Na história da América, a gente verifica. Já falamos do que é a historiografia dominante, do que é a tendência, o viés, os referenciais teóricos dominantes, né, na história da América. E como é difícil sair dessa mesa de carteado, né? Você não tem como sair disso, ou você não tem como contar a história da América de uma outra forma se não for passando por esse cânone historiográfico estabelecido, né? É, por outro lado, quando se fala, quando Borges fala, continua falando dos outros tradutores, né? Começa a explicar o seguinte, né? Que muitas vezes é preciso levar em conta, né, que o historiador ou tradutor, Borges não está falando de historiador, está falando de tradutor, o tradutor está escrevendo, né, está escrevendo para um público determinado, né, para um público determinado. E então, essa situação, essa realidade provoca um impasse, né? Porque, falando, né,
Borges falando sobre o leitor de hoje, século XX. Borges está escrevendo no século XX, com relação a essa primeira tradução do Galland. Nós, simples leitores anacrônicos do século XX, percebemos na sua tradução o sabor adocicado do século XVIII e não o evanescente aroma oriental, que faz 200 anos determinou a sua inovação e a sua glória. Ninguém tem a culpa desse desencontro, e menos do que ninguém, Galland. Então, Galland escreve no século XVIII. Escreve sobre traduz no século XVIII, uns contos do século XII, XIII, do mundo árabe. O que a gente percebe é o gosto adocicado do século XVIII e não propriamente o aroma oriental, né? Mas, diz o Borges, esse desencontro é inevitável. E se a gente pensa no Popol Vuh, né? Ou se a gente pensa nos códices mesoamericanos, ou se a gente pensa nas estruturas, né? Nas instituições dos indígenas, a gente percebe como é difícil falar sobre tudo isto, né? Porque as palavras, os conceitos e as categorias que temos, elas são ocidentais. E a gente o que tentou, né, a gente, eu digo, os historiadores e os cronistas, né, o que tentaram foi verter, né, numa categoria latina, né, o significado, o sentido e os termos mesoamericanos, né? Então, isso não é fácil de ser feito. E quando é feito, sofre violência, né? É inevitável. Então, por exemplo, podemos falar de Estado andino, podemos falar de Estado mexica, ou Estado mexicano, podemos falar de liberdade, podemos dizer que os indígenas eram livres. Que tipo de liberdade era a liberdade que eles tinham, né? Podemos falar de escravos, podemos falar, por exemplo, né, eu falei para vocês, né, quer dizer, e ainda vou falar mais para frente, os espanhóis, eles vão assimilar a mita indígena, né, dos incas, e vão adaptá-las aos seus interesses. Agora, e vão chamar de mita. Essa mita é a mesma mita? E eu estou explicando para vocês e estou usando a palavra mita, né? Ou então eu vou usar, vocês vão ver isto nas próximas aulas, eu vou falar sobre as encomendas. Mas eu vou me recusar a falar as encomendas, que seria a tradução correta do termo, mas não seria a tradução correta do sentido, do significado, porque uma encomenda no Brasil, em português, é uma encomenda internacional, né? Uma encomenda é um pacote por Sedex, né? Uma encomenda, você pode encomendar, é um sentido tradicional do termo que já se perdeu, você pode encomendar missas por uma pessoa falecida, né? Mas a encomenda não é nada disso, é outra coisa. Existe uma ideia de deixar na mão de alguém, né? Mas de levar uma coisa para outra pessoa, né? Existe essa ideia, mas o sentido é completamente diferente, né? Então, é muito complicado, né? É muito complicado quando a gente fala de justiça, né? Como é que se vivia a justiça, o que era justo, né? Na América, na Mesoamérica, é a mesma ideia de justiça que nós temos hoje, né? Eu vou precisar ficar explicando a toda hora que a justiça que eu estou falando não é bem a justiça que nós falamos agora. Isso aqui se tornaria impossível de ser falado. Então é preciso chegar a um acordo, né? Ou assumir que a tradução não é perfeita, e de fato não é mesmo perfeita, né?
Vou dar aqui um exemplo que o próprio Borges dá, que me parece que fica bem claro, né? Está falando agora de uma outra tradução, a tradução do Dr. Weil, né? Um alemão. Por volta de 1710 ele faz essa tradução. Alguma vez as mudanças do idioma prejudicam. No prefácio de uma tradução alemã das Mil e Uma Noites, o Dr. Weil estampou que os mercadores do imperdoável Galen arranjam-se sempre com uma valise de tâmaras, cada vez que a história os obriga a atravessar o deserto. Poderia argumentar-se que por volta de 1710, a referência às tâmaras bastava para apagar a imagem da valise, mas é desnecessário. Valise, naquela época, 1710, era uma subclasse de alforge. Agora vejam, não faz sentido utilizar a palavra, parece-me, né, que não faz sentido utilizar a palavra valise para dizer que então estavam levando uma alforge cheia de tâmaras. Então, como a alforge é uma coisa mais, 1710, mais geral do que a valise. A valise é uma coisa mais determinada, mais específica. Então, o tradutor vai utilizar essa palavra em lugar da outra. Mas não faz muito sentido, né? Ficar imaginando que os árabes carregavam a atravessar o deserto uma valise cheia de tâmaras para não morrer de fome. Agora, qual é a palavra que deveria ter sido utilizada? Porque estamos falando de uma palavra que está sendo utilizada em 1710. O problema é, então, de cada vez a gente tem que utilizar uma palavra diferente. E o Borges, de certa forma, nos faz pensar isso, né? Por quê? Porque, na verdade, o passado não é um bloco. Se falar do passado, quando o historiador, no presente, fala sobre o passado, esse passado não é um bloco, como se fosse uma coisa em si, né? Que então o historiador observa como se fosse uma lente de aumento, como se ele fosse um cientista, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito errada do que é história, né? Pensamos que típico do século XIX, típico dos positivismos do século XIX. Muitas vezes a gente pensa, né, pensamos mesmo que o historiador é um cientista, né, e que ele faz ciência, e que ele se debruça perante um documento com uma lente de aumento, né, e que então lá naquele documento está a história, lá está um bloco compacto, né, vamos dizer assim, de informação criptografada que o historiador vai decifrar, né? E pronto, uma vez decifrada, é aquilo lá para todo sempre. Isso é uma visão bem decimonônica da história, né? Porque o passado ele está sempre sendo reconstruído. Ou seja, o que eu hoje falo para vocês, o que eu explico para vocês sobre a história da América, não é o que se falava 30 anos atrás, nem 20 anos atrás. Muito menos não era o que se falava 50 ou 100 anos atrás, né? A história da América, né? O passado americano, ele é um pouco que nem a ave fênix, ele é sempre renovado, né? E é sempre renovado não apenas porque surge documentação nova, né? Mas pela própria força das palavras, pela própria força dos conceitos. Quer dizer, nós temos que utilizar os conceitos daquela época, no significado e no sentido daquela época, mas precisamos trazê-los para os conceitos desta época e dar o sentido daquela. Então, isso obriga, porque a língua não é morta, a nossa língua não é morta, ela está sempre em câmbio, em mudança. Isso obriga o historiador também a fazer e refazer o tecido da história, a sua narrativa histórica sobre o passado histórico, a sua narrativa histórica atual sobre o passado histórico, passado mesmo, que se renova sempre. Então, eu não sei vocês, mas para mim, isso é das melhores coisas que há. O fato de que
a história está muito mais ligado com a arte, e com a arte da palavra, e com a arte da narração e da narrativa, do que com a ciência. Outra questão também que me parece importante, né, é que muitas vezes é preciso ter em conta que o historiador está falando para um público determinado. O historiador está narrando a sua história para ouvidos que ele já conhece, ou ouvidos que ele espera, que ele imagina, né? Vou ler primeiro para vocês e depois explico, né? Para que está falando agora de um outro tradutor que é o Richard Burton, né? Para que para que os subscritores não se desinteressassem, então existia aqui já uma coisa muito mais rebuscada, muito mais refinada, estamos em pleno século XIX. Existia um clube de leitura do Richard Burton, ou seja, existia uma espécie de club, bem em inglês, né? de sócios, né? Que estavam dispostos a bancar, a comprar a edição das Mil e Uma Noites do Burton. Agora, para que isso tivesse sucesso, para que o clube não ficasse perdendo membros, né? Burton abundou em notas explicativas dos costumes dos homens islâmicos. Cabe afirmar que Lane, que era um outro tradutor, já tinha preparado o terreno. Falava da indumentária, do regime cotidiano, das práticas religiosas, da arquitetura, das referências históricas ou alcorânicas, dos jogos, das artes, da mitologia. Então, reparem, tem vezes que o historiador, mais do que precisa praticamente, mais do que contar propriamente a história, ele precisa preencher uma espécie de lacuna, como se fosse assim, preencher dar a chave de leitura, dar a chave de interpretação, né? Porque se ele não fizer isto, né, ficar explicando a indumentária, o regime, as práticas religiosas, as arquiteturas, as referências alcorânicas, se ele não fizer à margem, em nota de rodapé, todas essas explicações, o texto em si não é ilegível, é ininteligível. Não é possível, a gente não consegue entender o texto se não tiver as notas de rodapé e as notas de referência, né? Agora, qual é o problema? Que o Borges fala, e fala com uma enorme ironia, né? Que vai chegar um momento que chega o tradutor alemão, o Dr. Weil, né? Que vai ser preciso um livro maior do que o livro das Mil e Uma Noites para explicar as Mil e Uma Noites. Então, claro, aí a gente já começa a ficar doido. Então, nós vamos precisar um texto maior do que o original para explicar como é que se entende, como é que se lê, como é que se decifra o original, o texto original. Então, do meu ponto de vista, se isto daqui é preciso, me parece que o historiador está muito mais para um cientista positivista do que para um artista, para um contador de história. Quer dizer, é preciso saber encontrar as formas certas de dizer, né? E isso muitas vezes tem a ver mais com a arte, né, do que com o cálculo e com a ciência, né? Então, e a arte vai fazer com que o texto, né, ou então o subtexto, seja um subtexto realmente subtexto, né? E não sobretexto, né? Enfim, desculpem a brincadeira, procurei desta forma ser um pouquinho artista, né? Espero que vocês tenham entendido a metáfora. E a última coisa que me parece bem interessante, né, com relação às Mil e Uma Noites, que tem a ver também com a questão da história da América, da tradução da história da América, é quando o Borges fala, né, de que
Tem, é, tem tradutores, aparecem tradutores que simplesmente carecem de estruturas mentais para entender o que está sendo dito no texto original, né? Ela está falando especificamente, né, de no caso da percepção, né, da percepção sobrenatural da vida, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: os contos do século XII e XIII são contos que estão marcados profundamente por um viés religioso da vida, né? Não quer dizer que as Mil e Uma Noites não são minimamente moralistas, né? Pelo contrário, está cheio de aventuras picantes, eróticas, exóticas, mas em geral, está dentro, né, de uma visão religiosa da vida, de uma visão de fé, de crença da vida, né, e da transcendência. Agora, os tradutores do século XIX eram pessoas profundamente irreligiosas ou arreligiosas, ateus, muitas vezes, né? Ou então, o contrário, extremamente puritanos, extremamente, de uma ultra-religiosidade. Então, isso vai criar uma dificuldade grande, né? Porque, às vezes, não vou ler porque senão vai demorar muito tempo. Às vezes, né, quando, diz Borges, quando o texto original fala de um ato surpreendente, de um ato miraculoso, de algum tipo de milagre ou de algum sucesso, né, onde aparece a divindade ou fala a divindade, tudo isso é contado de uma forma, né, vamos dizer assim, nas entrelinhas, com um certo ar, no mínimo, cético, irônico. É uma tradução onde se percebe que o tradutor não só não está acreditando naquilo, como já conta de uma forma crítica. Então, isso também é um fenômeno que acontece com a história da América, né? Normalmente, a maior parte da historiografia atual da história da América está escrita por pessoas, né, que não tem propriamente fé, ou acham que a fé não faz parte da vida cotidiana, e não conseguem entender um relacionamento entre vida corriqueira, né, vamos chamar assim, prática de justiça, por exemplo, para dar um exemplo bem concreto, que é o que eu trabalho, e prática religiosa, né? Então, quando se defronta com o documento onde isto aparece, por exemplo, que o juiz tem que ser um juiz piedoso, que o juiz tem que ser uma pessoa humilde, que o juiz tem que ser uma pessoa temperante, né? Tudo isto é visto com um olhar, no mínimo, profundamente cético. Então, claro, qual é o problema? Está faltando os óculos, então está faltando as lentes, está faltando a estrutura mental que permite, né, olhar para o texto original dentro do seu sentido, do seu significado, né, que é o que Borges força a gente pensar e se questionar, precisamente quando fala, né, de traduções que foram feitas, né, onde quando se faz uma referência, né, sei lá, a cor da lua, né, ou se faz uma referência a uma noite, né, cheia de mistério, quando se faz uma referência a um fato meio sobrenatural, onde aparece um gênio, né? Então tudo isso daqui fica numa bolha, né? numa referência interpretativa e narrativa crítica, desqualificadora, né? O Borges força a gente a se questionar sobre até que ponto, né? Até que ponto nós conseguimos dar conta, né, da realidade cotidiana, né, do século XVII, do século XVIII, que era uma realidade, como já disse várias vezes para você,
profundamente moralista, profundamente religiosa e de fé. Bom, esse era o que eu acho que me parece que era importante que podia falar sobre a relação entre os tradutores das Mil e Uma Noites, que propriamente não tem nada a ver com a história da América, né? Mas a reflexão do Borges é tão original, é tão provocadora, né? Que, de alguma maneira, ajuda cada um de nós a se questionar, né? Sobre como é que devemos nos aproximar da história da América, né? A partir de uma percepção, de uma chave de leitura que nos permita entendê-la melhor. Bom, essa foi a terceira parte da aula 6. Com isto, encerro essa aula. Muito boa tarde, muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Ruiz e esse aqui é meu curso virtual de História da América.